8. Mulheres como Sarah. Temos um filho que hoje é major da Força Aérea Americana. Foi comissionado como segundo-tenente, e as barras de oficial foram fixadas em seus ombros pela sua esposa. Naquela ocasião, enquanto descia do palco da cerimônia, Daniel cruzou com um soldado cujas mangas da farda estavam cheias de listras e o peito de medalhas. Era o sargento-mestre da base, o homem que ocupava a posição mais alta entre os soldados não oficiais. Com muitos anos de serviço militar e medalhas representando sua participação em ações militares ao redor do mundo, o homem era um guerreiro experimentado. No entanto, ao encontrar nosso filho recém-formado descendo da plataforma, ele ficou em pé, bateu continência para Daniel, e depois de reconhecido, com a permissão do Daniel, sentou-se novamente. Foi algo incompreensível, pois aquele homem era superior ao nosso filho em quase todos os sentidos militares. Mais tarde, Daniel explicou: eu sei que aquele homem tem muito mais experiência do que eu, muito mais inteligência militar e tem muito para me ensinar. No entanto, nas Forças Armadas, existe uma hierarquia funcional e aquele homem serve para fazer da minha carreira um sucesso. Eu seria o maior tolo se eu não colasse nele e aprendesse tudo o que ele tem para me ensinar. Por outro lado, na hora da decisão, eu terei de ser o líder e sei que ele me seguirá até o final. O serviço militar fornece uma ilustração de papéis no lar. Um oficial do exército recém-formado carrega um peso de responsabilidade acima de qualquer soldado, mesmo que esse tenha décadas de experiência, conhecimento e tempo de serviço. Por outro lado, o sucesso de qualquer exército depende da submissão, alinhamento, imediata de soldados debaixo dos seus oficiais e de oficiais sábios que tiram o máximo de proveito desse conhecimento dos seus subordinados. Quando chegamos ao texto de 1 Pedro 3, encontramos pela quarta vez nas Escrituras uma ordem para que as esposas sejam submissas aos seus próprios maridos. Veja Efésios 5, 22 a 24, Colossenses 13, 18, Tito 2 e 5. Esse, o texto mais extenso, repete alguns elementos já vistos, mas acrescenta outros muito importantes para uma compreensão exata do papel da mulher no casamento. Contexto. Seria impossível compreender as palavras de Pedro sem situá-las no contexto da carta, que trata do relacionamento entre sofrimento e glória na vida do cristão. Pedro lida com a dura realidade de relacionamentos num mundo de injustiça, onde o cristão é peregrino e estrangeiro, como parte do seu desafio e da sua consolação dos cristãos em sofrimento. Pedro cita o exemplo da submissão humilde de Cristo até a morte de cruz, um sacrifício que levou a um bem imensurável, nossa salvação, 1 Pedro 2, 21 a 25. A inocência de Cristo em meio ao sofrimento injusto representa um fundamento para o comportamento piedoso do cristão quando tratado injustamente. Nesse contexto, Pedro trata da questão da submissão e, de certa maneira, do sofrimento dentro do lar, especialmente quando um cônjuge, o marido, não é crente. O apóstolo Paulo também tratou da questão de cristãos casados com incrédulos, que parece ter sido comum desde cedo na história da Igreja. 1 Coríntios 7:12 a 16. Assim como Cristo suportou tamanho sofrimento para o bem da humanidade, a esposa crente deve se submeter ao marido. No caso de um marido incrédulo, ele poderia ser ganho a Cristo pelo exemplo do comportamento humilde e piedoso da esposa, 1 Pedro 3, 1 a 6. Em vez de focar na aparência exterior, a norma da cultura, sua ênfase no desenvolvimento de qualidades internas imita Sara e outras mulheres piedosas do passado e encontra a aprovação divina. Estrutura. O texto se divide facilmente. O apóstolo começa com a ordem dada de forma sucinta e direta: as mulheres, esposas, devem submeter-se aos seus próprios maridos e depois declara o propósito da ordem, para que maridos que porventura não conheçam a Cristo pudessem ser ganhos pelo comportamento exemplar das esposas. Em terceiro lugar, esclarece a importância do caráter associado à atitude de submissão, algo raro e muito mais importante que adereços externos. Finalmente ilustra o princípio na vida da matriarca Sara, cuja atitude reverente diante do marido Abraão serve como exemplo para todas as mulheres. 1. A ordem: sujeitem-se a seu próprio marido. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. 1 Pedro 3 e 1. Pedro já tratou da questão de submissão no capítulo anterior, inclusive submissão que poderia culminar em sofrimento. 2 outros exemplos são citados. Primeiro, todo cristão é chamado para uma vida de submissão como cidadão diante das autoridades governamentais. 2.13 a 17. Contudo, muitos naquela época também se encontravam em outras situações que exigiam submissão, como no caso da escravidão. 2.18 a 25.
Cristo continua sendo o maior exemplo de submissão em meio ao sofrimento que culmina em glória, e na nossa redenção. A primeira palavra no texto original do versículo 1, traduzida por igualmente, indica que a situação das esposas com maridos descrentes figurava como uma terceira aplicação do princípio de submissão e do desempenho de papéis. Ou seja, mesmo que signifique sofrer algumas injustiças, a esposa precisa submeter-se ao seu marido como ao Senhor. Ressaltamos novamente que a submissão não implica subjugação, opressão, tirania ou abuso por parte do marido. Nada nas Escrituras sugere que uma mulher deve permitir que o marido a maltrate, machuque, fira ou abuse dela em nome de submissão. Assim como casais casados são chamados a proteger a imagem de Deus a dois em seus casamentos, veja Gênesis 1, 26 a 28, a integridade da imago Dei como indivíduos também precisa ser protegida. Como já vimos no estudo de Efésios 5, 22 a 24, a palavra submissão é um termo militar que trata de um alinhamento debaixo de uma autoridade. A mulher cumpre seu chamado quando alegremente segue e apoia a liderança do seu marido em todas as questões que não implicam ferir seu relacionamento e sua submissão à autoridade maior, Deus. Ficamos a nos perguntar se a frustração que tantas mulheres sentem hoje, apesar da sua suposta libertação pelo feminismo, não se deve ao fato de que têm abandonado a proteção e beleza da hierarquia funcional estabelecida por Deus? Para refletir e compartilhar. Como as ilustrações do serviço militar e dos papéis dos membros da Trindade nos ajudam a entender os papéis no lar? Qual é a entre 1 Pedro 3.1 a 6 e o texto anterior que trata de sofrimento, 1 Pedro 2, 11 a 15. Até que ponto submissão envolve sofrimento? 2. O propósito, ganhar o marido incrédulo 3. 1 e 2 para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. 1 Pedro 3. 1 e 2. Entre outros tantos benefícios da obediência das mulheres na questão de submissão, Pedro cita um caso que se encaixa dentro do seu tema de possível sofrimento, um casamento com um marido incrédulo. Uma compreensão bíblica do casamento nos leva a entender que Deus veta o jugo desigual. Contudo, na igreja primitiva seria comum algumas mulheres recém-convertidas terem maridos descrentes e pouco animados com a nova fé das suas esposas. A implicação da descrição do marido como alguém que não obedece à palavra é que ele seja, pelo menos até certo ponto, hostil diante da fé da esposa. O verbo traduzido por não obedece traz a ideia de alguém não persuadido pela palavra e por isso desobediente a ela. Na cultura do Império Romano, a participação da esposa na vida religiosa do marido era praticamente obrigatória, fato amplamente comprovado. Augustus Nicodemos Lopes diz que quando uma mulher resolvia se tornar cristã, ou seja, quando ela decidia abandonar a religião do marido, isto representava um desafio à autoridade do marido. Ela não podia fazer isto sem a permissão dele, ela não podia ter a religião que queria. Tinha que ser a religião do marido. Podemos imaginar o constrangimento de um marido cuja esposa enlouqueceu, ao ponto de juntar-se à religião dos crentes. Um embaraço para ele que poderia culminar em tratamento áspero ou até mesmo abusivo da esposa. Nessa situação hipotética levantada por Pedro, ele oferece uma perspectiva animadora para as esposas, a possibilidade de ganhar o marido para a fé cristã. O fato de que o marido pode ser convencido sem palavra alguma enfatiza o poder de um espírito manso e tranquilo e a sabedoria do plano divino para os papéis no lar. O procedimento ou estilo de vida de uma esposa autenticamente cristã seria suficiente para conquistar o coração do marido. Infelizmente, algumas mulheres tentam converter o marido não cristão à força e de qualquer jeito, usando todo tipo de argumento possível para empurrar-lhe o evangelho garganta abaixo. Embora a intenção seja boa, a metodologia é a pior possível. O versículo 2 dá a razão porque o homem incrédulo pode ser ganho. Ele observa contínua e constantemente o comportamento da esposa. A palavra observar só aparece 2 vezes no Novo Testamento, com a outra ocorrência no capítulo anterior, 1 Pedro 2 e 12, e com a mesma ideia, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que o marido observa? 2 atitudes recebem ênfase: temor, respeito e sinceridade e santidade. A expressão cheia de temor não descreve uma atitude de covardia ou subserviência diante do marido,
como é o caso no temor aos homens. Veja Provérbios 29 e 25. Fica difícil decidir se o temor refere-se à atitude da esposa diante de Deus ou diante do marido, mas a primeira certamente influencia a segunda. O temor do Senhor faz com que a mulher tema, respeite seu marido. O apóstolo Paulo usou a forma verbal da mesma palavra em Efésios 5:33 para descrever mulheres que temem ou respeitam seus maridos. Contudo, o marido também observa o honesto comportamento da esposa. A palavra honesto pode ser traduzida puro. Veja Filipenses 4:8, 2 Coríntios 11:2, sincero ou inocente, 2 Coríntios 7:11. A mesma palavra foi usada para descrever o caráter puro que as mulheres mais velhas incentivariam nas mais jovens, Tito 2:5. Assim como servos, a mulher que se encontra em uma situação em que é perseguida pela sua fé terá a possibilidade de silenciar a oposição pelo seu estilo de vida exemplar. Que testemunho poderoso ela poderia dar? Infelizmente, alguns têm usado esse texto para justificar o namoro e casamento evangelísticos ou missionários, ou seja, racionalizam uma união com alguém que não partilha da mesma fé, por causa da possibilidade de ganhá-lo para Cristo. No entanto, o fim nunca justifica um meio claramente proibido por Deus. Na nossa experiência ministerial, para cada cônjuge incrédulo que mais tarde é convertido a Cristo dentro do jugo desigual, há muitos outros casamentos mistos que sofrem grande divisão e conflito. Para refletir e compartilhar. Você conhece algum caso de uma mulher crente que era casada com um incrédulo, mas que ganhou marido para Cristo pelo seu comportamento em casa? O que aconteceu? Esse texto justifica o namoro noivado, casamento evangelístico. Qual é o problema com essa prática? 3. O esclarecimento, beleza interior de maior valor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro. Aparato de vestuário seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, 13 e 4. O terceiro passo no argumento de Pedro esclarece a vital importância do caráter da mulher, muito acima de questões superficiais de aparência. Ao contrário do que alguns têm alegado sobre o texto, Pedro não veta o uso, sábio e moderado de roupas finas, maquiagem e outros adereços atraentes. Sua ênfase está no desenvolvimento de uma beleza interior que não somente mantém a atenção do marido muito depois que a aparência externa desvaneceu, mas que o próprio Deus valoriza. É importante ressalvar que Pedro não está proibindo as esposas cristãs de cuidar de sua aparência. O argumento usado é frequentemente baseado nas palavras de Pedro. Mas notemos que Pedro não está passando uma proibição absoluta quanto aos ornamentos, mas dizendo que elas não deveriam ficar bonitas somente ou exclusivamente usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Deveriam dar atenção principalmente à beleza interior. A deferência da esposa cristã diante do marido descrente pode ser demonstrada pela maneira pela qual ela se veste, não para impressioná-lo ou persuadi-lo pela vestimenta sensual, mas ganhá-lo pela crescente apreciação do espírito dela. Mais uma vez descobrimos que Deus não quer submissão da boca para fora, mas brotando do interior de um coração transformado por Jesus. E esse coração há de transformar o marido que talvez nem conheça Jesus. Na cultura da época, assim como hoje, as mulheres foram tentadas a supervalorizar a aparência física e dar pouca ou nenhuma atenção ao que tinha de mais valor, o espírito manso e tranquilo. Ironicamente, Pedro destaca o homem interior do coração da mulher. A palavra interior significa literalmente escondido. Embora não tão visível como cosméticos e roupas elegantes, a beleza de um caráter submisso atrai todos, a começar pelo próprio marido. No entanto, seu real valor somente é percebido pelo próprio Deus que sempre vê o interior. 1 Samuel 16. O apóstolo Paulo ecoa essa mesma ideia em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas, a beleza interior é incorruptível. Pedro contrasta aquilo que desaparece com o tempo, a beleza física, com aquilo que permanece para sempre, a nobreza de caráter. Em seu livro Design Divino, as autoras Mary Cassia e Nancy Leigh de Moss captam o sentimento do texto. Na hora da verdade, porém, a mulher controladora, intransigente, espalhafatosa, alvoroçada, desbocada, obstinada e grosseira não é bonita nem feminina, não importa a beleza de seu físico.
Contudo, a mulher cuja beleza vem de dentro, a mulher que traz a beleza da santidade e aceita o design de Deus para ela. Uau! Mesmo que não tenha o rosto nem o corpo de uma top modela, ela é extremamente bela e preciosa aos olhos de Deus. Ironicamente, o apóstolo Paulo usa a mesma figura em Efésios 5, 26 e 27 quando fala do papel do marido na santificação da esposa, para que ela não tenha manchas ou rugas espirituais. As pessoas que fazem da sua beleza exterior a razão da sua existência, terão uma velhice vazia, arrasada, angustiada, deprimida e sem sentido. O problema das que querem cuidar mais do exterior é que elas pensam que a primeira pessoa que elas devem agradar são os homens. Porém, o mais importante é agradar a Deus com a sua beleza interior. A mulher de honra possui um espírito manso e tranquilo. As palavras descrevem alguém bem diferente que a mulher barulhenta e ousada, por exemplo, de Provérbios 7.11 e 12, ela é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Manso não sugere que ela seja uma mulher fraca, tímida ou pacata. Descreve alguém forte, mas moderada, capaz, mas humilde. O próprio Senhor Jesus era manso e humilde, Mateus 11, 29, e sabemos que Moisés, poderoso líder do povo de Israel, foi o homem mais manso na face da terra. Números 12 e 3, tranquilo traduz uma palavra que só foi usada 2 vezes no Novo Testamento. Na descrição da mulher submissa aqui em 1 Pedro 3 e no texto de 1 Timóteo 2.1 e 2, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. A ideia da palavra é de alguém não tumultuoso ou encrenqueiro, mas pacífico. É importante ressaltar que o que Pedro destaca aqui não é uma questão de temperamento. Uma mulher extrovertida, dinâmica, talentosa e com dons de falar também pode exemplificar um espírito manso e tranquilo na maneira como ela trata o marido e os filhos e se comporta na comunidade. Ela traça características do fruto do espírito: paz, mansidão e domínio próprio. O ponto alto de todo o parágrafo está na descrição do valor atribuído a essa mulher pelo próprio Deus. Deus a considera de grande valor. A palavra foi usada em Mateus 13:46 para descrever a pérola de qualidade e valor excepcionais, e da fé provada que é mais valiosa do que ouro. 1 Pedro 1:7. O que fica claro é que mesmo se alguns homens não valorizem uma mulher mansa e tranquila, Deus sempre a considera digna de imenso valor e honra. Para refletir e compartilhar. À luz do texto, a mulher pode gastar tempo, energia e recursos para ter uma aparência bela? Até que ponto isso é válido? Quando ultrapassa a linha da vaidade e constitui temor aos homens, como uma mulher que é por natureza dinâmica, extrovertida e com dons de falar pode demonstrar um espírito manso e tranquilo, ela precisa anular sua personalidade. 4. A ilustração. Mulheres como Sara. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3. 5 e 6. A conclusão do texto fornece uma ilustração baseada em uma das mulheres mais respeitadas na história de Israel, Sara, esposa de Abraão. Pedro invoca a história dela para fechar seu argumento com um exemplo prático de como beleza interior pode manifestar-se em submissão honrosa. E ele cita uma mulher conhecida pela sua beleza tanto externa como interna. Veja Gênesis 12 e 11. É possível ser bonita por dentro e fora. Nessa simples ilustração, Pedro cita não menos de 7 características que descrevem mulheres com beleza interior. Elas se ataviaram, ou seja, se enfeitaram não tanto com adereços externos, mas com submissão aos próprios maridos, santidade, fé. Esperavam em Deus, submissão, obediência, respeito, chamando-lhe Senhor, boas obras, praticando o bem, coragem, não temendo perturbação alguma. Os versículos 5 e 6 têm criado certa confusão. Dizem que Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Talvez para alguns pareça machismo puro. Imagine, chamar o marido de Senhor. É mais que provável que uma mulher que hoje chama seu marido de mestre, ou senhor, provocaria uma resposta contrária ao que o texto deseja, que é de atrair descrentes, especialmente o marido, para a fé. O ponto do texto, porém, é o espírito de humildade que caracterizava Sara, uma mulher formosa não somente por fora, mas por dentro também.
Pelo menos 2 vezes ela sofreu alguma injustiça por causa do seu marido desobediente, Gênesis 12:20, algo que seria um ótimo exemplo para as leitoras da carta. O que é fascinante no texto é o fato de que Pedro cita Gênesis 18:12, que diz: riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? O texto se refere a um momento em que Sara estava falando consigo mesma, e não para Abraão. Ou seja, ela honrava a Abraão, e se submeteu a ele, mesmo quando ele estava ausente. A mulher não precisa chamar seu marido de senhor para ser filha de Sara. O ponto da ilustração não é o fato de que ela usa a palavra senhor, mas a atitude demonstrada. Sara respeitava Abraão, mesmo tendo ele vacilado em sua fé mais de uma vez, ora mentindo que ela era sua irmã, Gênesis 12, ora dormindo com a serva da sua esposa, Gênesis 16, e ora mentindo de novo, Gênesis 20. Mesmo quando ele obedeceu a Deus, saindo de repente de Ur para um lugar desconhecido, Gênesis 12, ou oferecendo Isaque como sacrifício, Gênesis 22. Sara deve ter pensado que seu marido tivesse enlouquecido. Certamente Abraão não era um marido perfeito. Mesmo assim, Sara se submetia a ele. Como ato de obediência ao Senhor. Mulheres que demonstram respeito pelo marido mesmo na ausência dele revelam atitudes de honra e submissão na esfera do coração, algo de extremo valor diante de Deus. Infelizmente, mesmo entre as mulheres que conseguem aparentar submissão e respeito na presença dos seus maridos, muitas vezes revelam corações magoados e rebeldes pela maneira como se referem ao marido na ausência dele, para refletir e compartilhar. A atitude submissa de Sara foi uma atitude de coração e de comportamento. Quais são maneiras internas e externas por meio das quais uma esposa cristã pode demonstrar o mesmo espírito submisso de Sara? Para ser uma mulher como Sara, a esposa precisa de transformação interior, de modo que suas atitudes, mesmo na ausência do marido, reflitam o caráter de Cristo. Como nós, mulheres, podemos cultivar atitudes de amor e respeito para com nossos maridos? Conclusão. Basta salientar que só Jesus é capaz de produzir as características sobrenaturais de submissão verdadeira na mulher. Mesmo diante de um marido incrédulo e talvez hostil ao Evangelho, a vida de Jesus pode se manifestar na esposa cristã. É somente através da fé em Cristo Jesus, por meio do novo nascimento pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus em nosso coração, que podemos viver o padrão bíblico para o casamento. Slaughter conclui: submissão coerente com o caráter de Deus significa que a esposa não deve ser cúmplice de pedidos impiedosos feitos pelo marido. É uma questão grave a mulher ao menos cogitar a possibilidade de não se submeter ao marido. Porém, em inúmeros exemplos nas Escrituras, Deus aprovou aqueles que recusaram obedecer a homens quando isso significava desobedecer a Deus. No fim, existe uma autoridade mais alta do que pessoas, ou seja, o próprio Senhor. Segue então que a autoridade do marido sobre a mulher está limitada. Ela não é responsável por se submeter ao marido se isso significa desobedecer a Deus. Por exemplo, renunciando a Cristo ou cometendo um ato imoral. Pecar em obediência ao marido seria desobedecer a Cristo, a autoridade maior. Fazendo assim, ela violaria a ordem que Pedro deu antes, de ser santo como Deus é santo. Contudo, em situações corriqueiras, a transformação interna feita pelo Espírito de Deus e que produz o fruto do Espírito, faz com que a mulher temente a Deus reflita essas características e seja grandemente honrada por Deus, se não pelos homens. E se Deus assim permitir, pode até ganhar o marido incrédulo para Cristo como fruto da sua atitude sobrenatural. A grande ideia. A esposa cristã submete-se ao seu próprio marido, mesmo que ele não seja cristão, como expressão de beleza interior de grande valor perante Deus.